E o primeiro ponto que nós vamos ter que olhar é o preço. E aqui, quanto ao preço, ambos sabemos que o iPhone é muito mais caro. Pois se você for a comparar um certo celular da Apple com uma certa capacidade, com um Android de qualquer outra marca com a mesma capacidade, o iPhone vai tender a sair muito mais caro. Isso porque o iPhone em si é muito caro, pois a Apple vem trazendo essa imagem para o público desde o início do seu surgimento. Por exemplo, se você ver os produtos da Apple, tais como o MacBook, o Apple Watch, o AirPods, são artigos extremamente caros. O iPhone não é exceção nesse mundo. E uma das razões do iPhone ser tão caro é por causa do ecossistema da Apple. O ecossistema da Apple é um sistema de ambientação onde a Apple cria conexão entre todos os seus dispositivos. Por exemplo, o iPhone consegue conectar-se muito bem com o MacBook, com o Apple Watch, com os AirPods, com colunas de som da Apple, com luzes da Apple e tudo mais. Ou seja, você tendo o iPhone em suas mãos, tendo todos esses produtos que eu acabei de mencionar, você vai poder interagir com todos eles de uma maneira muito satisfatória. Isso já é diferente nos celulares Android. Apesar deles terem um ecossistema, o ecossistema dos celulares Android não é assim tão bom, tal igual o ecossistema do iPhone. Isso porque o sistema Android é desenvolvido por uma empresa terceira, ou seja, o sistema Android é desenvolvido pela Google e o celular é feito por uma outra empresa. Então, a tal empresa não tem como integrar o sistema da Google muito bem com todos os seus projetos. Por isso, é difícil você ver pessoas migrarem do iPhone para o Android devido ao ecossistema que a Apple criou para os seus usuários. Mas você ver alguém migrar do Android para o iPhone é algo normalmente comum. Então, quanto ao preço, a Apple é realmente muito mais cara em relação a qualquer outro celular Android. Por exemplo, o iPhone 13 Pro ronda nas casas, se não estou a erro, dos 90 a 93 mil meticais. Mas o Samsung S22 Ultra, que é um celular que bate de frente com o iPhone 13 Pro Max, ronda nas casas dos 78 mil meticais, 88 mil meticais nos máximos por aí. Então, ou seja, o iPhone 13 Pro sendo inferior ao S22 Ultra, mesmo assim ainda tende a ser um bocado caro, devido a esses aspectos que eu acabei de explicar aqui e alguns outros aspectos. Então, a decisão está nas suas mãos. E o nosso segundo ponto, nós vamos falar sobre sistemas operacionais. O sistema operacional da Apple é um sistema operacional fechado, como eu disse no início do vídeo. E isso de ter um sistema fechado, um ambiente fechado, não é algo novo na Apple. Pois desde os primórdios da Apple, por exemplo, quando a Apple estava a desenvolver o Apple II, o Steve Jobs, que é o criador e fundador da Apple, queria que o seu sistema fosse fechado. Mas o seu amigo Steve Wozniacki, que era o principal engenheiro do Apple II, queria um sistema mais aberto, onde os usuários poderiam fazer coisas tais como aumentar a memória, trocar a quantidade de disco duro e esse tipo de coisa. Mas Steve Jobs insistiu tanto que o sistema da Apple fosse fechado, ou seja, desde os primórdios Steve Jobs acreditava que ele poderia criar um ambiente único da Apple, ou seja, um universo único da Apple para as pessoas que usassem os artigos da Apple pudesse ter uma experiência única. Então, um sistema fechado por parte da Apple não é algo novo. Tendo esse sistema operacional fechado por parte da Apple, isso na maioria das vezes tende a trazer mais segurança em relação ao Android, que é um sistema open source, um sistema aberto. Pois com um sistema fechado, a Apple consegue controlar de uma forma melhor as coisas em que entram no seu sistema e saem do seu sistema, diferente do nosso querido sistema Android. E o iOS, ou seja, o iPhone, foi o primeiro celular a receber uma loja de aplicativos, ou seja, a App Store, um local onde você pode baixar diversos tipos de aplicativos. E a App Store, quando foi lançada, a Apple meio que criou uma plataforma, né, para a App Store, onde outros desenvolvedores poderiam criar aplicativos para o iPhone. Sendo que naquela altura, a maioria dos celulares tinham seus sistemas único. E a Apple trazendo isso acabou saindo muito na frente, pois muitos desenvolvedores vieram a desenvolver aplicativos para o Apple em vez de outras companhias. Então é normal que você encontre muitos aplicativos que tem no iPhone, mas que não tem em celulares Android. E existem aplicativos que tendem primeiro a sair para o iPhone e mais tarde tendem a sair para o Android. E um dos aplicativos mais famosos que pode provar isso foi o Instagram. O Instagram saiu primeiramente para o iPhone e 2 anos mais tarde é que ele veio a sair para o sistema Android.
Então, apesar de muitos aplicativos tenderem a sair primeiro para o iPhone e não para o Android, existe uma maior variedade de aplicativos no Android em relação ao iPhone. Pois sendo que o Android é um sistema um bocadinho mais vulnerável, colocar um aplicativo na Play Store é algo muito simples, pois a Play Store não tende a ser muito rigorosa na verificação de licença. Deste modo você pode encontrar muitos aplicativos caseiros no Android. Falo de aplicativos meio sem noção. Por exemplo, um dos aplicativos que eu já vi meio sem noção é, por exemplo, o aplicativo da máscara virtual ou ainda o aplicativo do álcool gel virtual. Ou seja, aplicativos que não têm função nenhuma. Esses tipos de aplicativos não seriam admitidos na App Store. Deste modo, dá para concluir que a maioria de aplicativos com qualidade estão presentes no iOS em relação ao Android, devido à Play Store não ser tão rigorosa em suas licenças, diferente da App Store, que tende a ser mais rigorosa nas suas licenças. Não, os desenvolvedores tendem a criar aplicativos mais precisos quando o assunto é para colocar na Apple em relação ao colocar no Android. E ainda dentro dos sistemas operacionais, é importante eu falar também sobre o suporte de atualizações, algo que é muito importante. E quanto ao suporte de atualizações, a Apple é muito melhor nesse quesito em relação aos celulares Android. Isso porque, vamos dar exemplo do iPhone 8. O iPhone 8 é um celular que foi lançado em 2017 com iOS 11. E sendo que a Apple lançou o iOS 16, o iPhone 8 consta na lista dos iPhones que irá receber o iOS 16. Ou seja, o iPhone 8 foi lançado em 2017 com iOS 11, ou seja, estamos a falar de 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22, ou seja, são 6 anos de suporte por parte da Apple para o iPhone 8. Mas se formos a comparar com o seu equivalente, que é o Galaxy S9, por exemplo, vamos ver que os celulares Android não tendem a receber tanto suporte assim. O Galaxy S9 foi lançado em 2018 com o Android 8. E ele foi simplesmente no máximo até o Android 10. E o sistema Android já está na sua versão 12 e também já foi anunciado a versão 13. E o S9 não consta nenhuma dessas listas, ou seja, foram cerca de simplesmente 2 versões lançadas para um sistema Android, contra 6 versões lançadas para um celular iOS. Quanto ao suporte de atualizações, a iOS tende a ser um bocadinho melhor.